Fala, galera. Bom, então hoje vamos encerrar aí os vídeos a respeito do overclock da memória, tá bom? Então esse terceiro vídeo eu já fiz o primeiro, mostrando o jeito fácil de fazer o overclock, o Ryzen Calculator. O segundo vídeo foi com uma memória barata, mostrando que é possível overclockar ela e com isso tirar mais performance da máquina. Esse terceiro vídeo eu vou fazer para mostrar os resultados do overclock de memória que eu tive, tá bom? Então, basicamente, primeiro eu vou mostrar aqui no Ryzen Master, tá? As minhas configurações finais de overclock da minha memória, tá bom? Então aqui, ó, é de importante, né? Vocês vejam que o clock da memória está aqui 1900, então como é DDR, é o dobro 3800. E o Infinity Fabric sincronizado a 1900. Primeira consideração, gente. Para vocês fazerem o overclock da memória do Ryzen, vocês têm que ter em mente que vocês precisam saber que tipo de Infinity Fabric, qual o clock que o Infinity Fabric do teu processador consegue atingir. Tem processadores que atingem 1800. Tem processadores que atingem 1900. Tem processadores que atingem 1833. Isso é a loteria do silicone, né? É aquela coisa de sorte ou azar com a sua CPU. Então, no meu caso, meu processador atinge os 1900. Portanto, a melhor possibilidade é o quê? É eu conseguir rodar minha memória a 3800, com isso o clock real dela de 1900 fica sincronizado com o Infinity Fabric, tá bom? Então isso é a primeira parte. Você tem que saber qual clock é possível atingir no Infinity Fabric da tua CPU, para poder então tentar levar o clock da sua memória para o mesmo clock do Infinity Fabric e com isso ter a menor latência possível, tá bom? Bom, aí de importante, voltagem do SOC 1.081, tá bom? Então, essa é a voltagem que o SOC está utilizando. Lá no setup está como 1.1 volts, que resulta nessa voltagem aqui, ó, de 1.0809 no final, tá bom? As outras duas voltagens importantes é essa aqui, ó, o VDDP 1.09 e o VDDG 0.94, que lá é 0.95, tá bom? Bom, agora vamos aqui ao que interessa. Esses são os tempos mais apertados que eu consegui colocar minha memória para funcionar. Prestar atenção. Essa é a configuração de memória mais rápida, porém totalmente estável que eu consegui na minha máquina, tá bom? Eu tenho perfis de overclock de memória salvos, nos quais os tempos são menores ainda, mas eles são específicos para rodar algum benchmark. Eu não consigo rodar eles no dia a dia porque eles não são totalmente estáveis. Então, assim, por exemplo, eu tenho perfis no qual este valor aqui, ó, tá bom? Tá com 15, por exemplo. Só que ele, com 15 ciclos, eu consigo rodar, por exemplo, um 3D Mark, um Cinebench, mas eu não consigo, por exemplo, jogar, eu não consigo fazer uma renderização. Por quê? Porque não é um overclock totalmente estável, gente, tá bom? Então, assim, esse perfil que eu estou mostrando para vocês
é o mais rápido e, até onde eu sei, depois de testar muito, totalmente estável da minha memória. Então aí tá os tempos, tá bom? E lembrando que sempre o command rate A1T, o gear down mode enable, ligado. Por quê? Porque se eu desligo o gear down, eu não consigo rodar com o command rate A1T. Então aí eu tenho que pôr esse aqui a 2T e desligar o gear down. Aí o que acontece? A memória é mais lenta do que eu A1T de command rate com o gear down enable. Ele ligado penaliza um pouquinho a latência da memória. Só que muito menos do que eu ter que aumentar isso aqui para 2T para poder desligar ele. Então, compensa mais no meu caso, e até onde eu sei e pesquisei, na maioria dos casos, compensa mais ligar o Gear Down Mode para poder usar o Command Rate de 1T, tá bom? E aí que tem os restos dos outros valores, tudo aqui bonitinho, tá? Aqui no Ryzen Master. Então vamos ver o resultado disso. Então a gente entra aqui no AIDA e aqui vocês vejam, ó, o computador com a memória a 3.600, os tempos que o Ryzen Calculator pôs para mim, eu tenho uma latência de 73.8. Apertando os tempos da memória, falando a verdade, né? Não tão apertados quanto eu apertei a 3.800. Por quê? Porque eu não perdi tanto tempo, quase 2 semanas trabalhando aí, para chegar no meu perfil atual, né? Este daqui teve menos trabalho em cima. Se eu trabalhar mais nele, provavelmente eu vou conseguir baixar um pouco mais essa latência. Mas acredito eu que não abaixo dos 70 nanosegundos, tá bom? Então vocês vejam, 73,8, 73,6. Bom, aí aqui a gente tem a minha primeira latência, 66.9, com os tempos de memória que o, o Ryzen Calculator calculou para mim, porém já com algum pequeno afinamento manual. Por exemplo, o RAS de 28 não é coisa que o Ryzen Calculator colocou. Ele coloca em 32, 34, alguma coisa assim. Bom, mais um pouquinho de trabalho, 66.8. Vocês vejam que mudou algumas coisas aqui nos tempos principais e nos secundários também, tá? E hoje, o meu perfil atual da memória, 63,2, tá bom? Então, basicamente, de 73.8 a 3.600, com os tempos do The RAM Calculator, para uns 67, mais ou menos, com os tempos a 3.800 do The RAM Ryzen Calculator, para 63,2, com um trabalho pesado, né? Demorou bastante. Manual em cima dos tempos primários e secundários. Simplesmente eu afinei um por um todos os primários e secundários. Na tentativa e erro, testando estabilidade e testando performance, para ver se a mudança não penalizou alguma coisa de performance, tá bom? E aí eu cheguei nessa temporização atual que é muito apertada. 16, 17, 13, 26. Que é exatamente isso aqui, ó. 16, 17, 13, 8 no write aqui,
26 no RAS e o TRC de 30, gente. Isso é muito apertado. Mas é totalmente estável. Nesse quadro não tem, eu de propósito, né, não salvei aqui nenhuma temporização que não seja estável. E todos eles, o processador está travado a 4.300 para poder ter uma comparação correta. Por quê? Porque o teste de desempenho de memória, ele é CPU dependente, tá bom? As threads da CPU que testam a memória. Então, se eu aumento aqui para 4.400, eu vou ter latências menores, leituras maiores, e aí eu não teria como comparar de uma forma mais correta o resultado do overclock, tá? Então, sempre com o mesmo clock, tá? Então, esse foi o resultado de latência. De leitura, gente, dá uma olhada, ó. Primeiro aqui, ó, a gente tem a 3.600, o básico. 52.400. Aí aqui a gente tem o 3.600 com o trabalho manual. Olha só. 52.800. Aí aqui, ó, é 3.800 com aquele meu primeiro step de trabalho manual em cima do que o Ryzen Calculator fez para mim. 54.640. Aí, um segundo passo no qual eu tinha afinado basicamente os tempos primários. 54.813. E esse, gente, é o resultado atual da minha memória. Vocês vejam aqui que é os tempos que eu mostrei para vocês. 57.128. Presta atenção, gente. O ganho que eu tive com o afinamento manual da memória fez muita diferença. E isso reflete em outros testes. Isso reflete diretamente em jogos. Vamos ver a cópia da memória. Mesma coisa, ó. O padrão do Ryzen Calculator. Aí, ó, 3.600 afinadinho já, ó. 53. Aí, ó, o 3.800 primeiro step de manual. 55.300. O segundo step, 55.600. E com minha última configuração, 56.700. Também outro pulo muito grande, né? Bom, então o que dá para a gente entender? Primeiro, a plataforma dos Ryzen de segunda geração, dos Ryzen 3000, é extremamente capaz de overclock de memória. Em comparação com a minha plataforma anterior Intel, basicamente todos os tempos da memória são menores no Ryzen. Todos. No máximo eles são iguais. Por exemplo, o CL16 a 3800 é o mesmo CL que eu rodava na minha plataforma Intel. Mas tirando o CL, vamos dizer, todos os outros tempos eu consegui apertar mais na plataforma Ryzen terceira geração, no meu 3700X, do que na plataforma Intel. Ah, Ricardo, então a tua memória está mais rápida agora na plataforma Ryzen do que na plataforma Intel? Não. As velocidades são semelhantes. Porém, na plataforma Ryzen, a latência é bem maior. O que é a conclusão que a gente tira? Apesar de ter um controlador de memória mais capaz que o controlador de memória dos processadores da Intel, pelo menos os que eu tive acesso de sétima e oitava geração.
7700K e o 8700K. Porém, devido à arquitetura da plataforma Infinity Fabric, a intercomunicação que tem dentro do chip, entre os chiplets, a latência é penalizada. O meu 7700K eu conseguia rodar com latência de 40 nanosegundos, 39 nanosegundos. Aqui eu estou rodando a 63. Então tem uns 50% a mais de latência. Porém, o Ryzen compensa isso com um cache no processador muito maior. Portanto, lê menos da memória RAM para trabalhar, compensando essa deficiência que ele tem na latência. Então, o que a gente tem que tirar disso, gente? É muito importante afinar os tempos da memória. Por quê? Porque faz muita diferença na performance do processador. Não basta colocar ela sincronizado com o Infinity Fabric e no maior clock que você conseguir, que seja sincronizado. Você, depois de conseguir o clock, vamos supor, Infinity Fabric, o seu computador atinge 1800, depois que você consegue colocar a tua memória a 3600, ou seja, 1800 verdadeiro, sincronizado com 1800 do Infinity Fabric, depois disso é fundamental você apertar os tempos da memória ao máximo para poder diminuir ao máximo a latência e com isso extrair a performance completa da máquina, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo, ativa a notificação, me ajuda bastante, tá bom? Aquele abraço e até o próximo vídeo, galera.